Sejam bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Desejamos que você se sinta bem entre nós. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos a sua atenção para os seguintes avisos. Instale ou atualize o aplicativo da igreja para smartphone e acompanhe as 366 devocionais que estão sendo disponibilizadas ao longo do ano de 2020. Basta procurar Igreja Memorial Batista na Apple Store ou Google Play. Para acessar as devocionais, no menu clique em Palavra e depois Devocional 60 anos. Além disso, no site de nossa igreja, www.imbb.org.br, também podem ser encontrados os devocionais, bastando clicar em Devocionais 60 anos e depois na data desejada. O acampamento da Família Memorial AFAM 2020 será realizado nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Para informações e inscrições, dirija-se ao balcão de integração e comunhão no espaço de convivência logo após os cultos. A segunda etapa da eleição para a diretoria 2020-2022 de nossa igreja será no próximo domingo, dia 9 de fevereiro, logo após o culto da manhã. Na ocasião, ocorrerá a eleição em sessão ordinária da Assembleia entre os dois nomes que tenham recebido o maior número de indicações em cada um dos cargos. Sugerimos que durante essa semana os irmãos intercedam por essa importante eleição. Acompanhe as fotos atuais da construção do templo de nossa congregação em Riacho Fundo 2. Agradecemos pela sua atenção. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Sejam bem-vindos todos, principalmente aqueles que nos visitam. Se você está conosco, obrigado pela tua presença. Você que nos acompanha também pela internet, que a bênção de Deus esteja sobre o seu lar. A você, membro desta igreja, o nosso muito obrigado pela sua participação hoje pela manhã na Assembleia, na eleição da nova diretoria. Estamos orando, pedindo ao Senhor e confiando que a vontade do Senhor irá prevalecer sobre a vida da igreja. Que possamos nos preparar e desejosos de cultuar, possamos fazê-lo com todo o nosso coração.
Alegre, eu te louvo por teus grandes feitos, sempre te amarei. É o trecho deste cântico que vamos cantar agora. Como não cantar essas maravilhas? Como não cantar do cuidado do Senhor, do amor dele para conosco? Esse amor tão grandioso que foi capaz de dar o seu Filho para morrer por nós. Eu convido você a se colocar em pé e, com os corações gratos por esse amor, cantemos, aclamemos o nome do nosso Deus através desse cântico. Recitemos este verso bíblico conforme impresso em nosso boletim, também projetado na tela com toda alegria, porque este verso, querido, resume toda a história do amor de Deus para com o seu povo, e por isso, nesta noite, podemos aclamar ao Senhor. Com bastante fervor e alegria, recitemos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque um dia tu enviaste Jesus Cristo a este mundo, não para condenar este mundo e a nós, Deus, mas o Senhor veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar, para nos ligarmos novamente nesta comunhão plena que podemos ter com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nesta noite, Pai, nós queremos celebrar a Tua glória, queremos bendizer o Teu nome pela obra que o Senhor faz, Pai, na história da humanidade e na nossa vida em particular. Por isto queremos, nesta noite especial, Pai, agradecer-Te pelo que és, pelo que tens feito e por aquilo que ainda farás na nossa vida. É a nossa oração em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estende o convite para esse evento a toda a igreja. Então, todos nós somos convidados. Agora, vamos dar uma palavra àqueles que nos visitam nesta noite, aqueles irmãos que separaram este momento da noite para vir a cultuar a Deus, e aqueles que se encontram em casa assistindo e, como tal, participando deste culto. E eu começo louvando a Deus pela sua presença aqui no templo. E aos visitantes, eu digo que hoje pela manhã nós ouvimos do pastor Davi um sermão que impactou a igreja. E eu vou repetir o tema de hoje de manhã, falando da perseverança na comunhão. E pensando justamente nesse tema, a igreja estende a mão fraterna a você que nos visita nesta noite. E a igreja pede que você, junto conosco, desenvolva a comunhão. Vai ser bênção para você e bênção para a nossa igreja. Se você nos visita nesta noite, por gentileza, mesmo onde você se encontra, fique de pé, para que a igreja possa vê-lo e cumprimentá-lo com os irmãos que estão ao seu redor. Pode visitar, nós temos visitantes hoje à noite, com certeza. Temos ali à esquerda, temos aqui à minha frente e à direita. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. E a igreja convida que você retorne. E a gente espera que você se sinta bem no nosso meio, tão bem que sinta vontade de retornar. Você é nosso convidado especial a voltar à nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Nesse tempo de adoração, amados irmãos, o que darei a Cristo? É tempo de nós apresentarmos ao Senhor nossos dízimos e oferta enquanto cantamos.
Senhor nosso Deus, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão na Tua casa, na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de Te honrar com nossos bens, de contribuir para a Tua obra, Pai, de investir na Tua obra, Senhor, porque esse é o melhor investimento que podemos fazer e sabemos disso, Pai. Recebe, Senhor, essas ofertas, Pai, consagramos elas diante de Ti, consagramos na Tua presença, Pai, para que cada centavo aqui depositado seja usado conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, para que Teu nome seja honrado e seja glorificado, Pai. Continua nos abençoando no decorrer do culto desta noite, Pai. Sê conosco, fala aos nossos corações, mais uma vez, como falaste hoje pela manhã. Que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que alegria crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio.
Essa alegria de crer em Cristo move os nossos corações para estar aqui nesta noite. Amados irmãos, é tempo de orarmos ao Senhor. Sempre lembrando os nossos irmãos enfermos, estão na página 10 do nosso boletim, e em especial nesta noite. Continuemos a oração pela vida da irmã Rai, que o Senhor venha consolar sua filha. Nós não temos ainda mais informações sobre o sepultamento, mas em breve os irmãos serão informados sobre isso. Você também que tem algo para colocar diante do Senhor, uma súplica, um motivo de gratidão, fique em pé nesse instante. Nós vamos orar ao Senhor. Você que completa mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio, coloque-se de pé nesse instante para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, aqui estão os teus filhos, Pai. Vieram aqui nesta noite para te adorar, Senhor Deus, render graças ao teu santo nome. Vieram motivados, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Jesus, que já de antemão agradecemos imensamente, Senhor. Este novo momento em nossa vida que nos transformou, que nos colocou nos teus santos caminhos, ó Pai, e nos mobiliza, Senhor Deus, a transmitir esta mesma mensagem de amor que nos alcançou a outras pessoas. Este é o motivo de estarmos aqui, Senhor Deus, para te adorar, tão somente para louvar o teu santo nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor tem sido, ó Pai, um verdadeiro Pai para cada um de nós, nos abençoando todos os dias, nos dando, ó Pai, o que não merecemos, Senhor Deus, e impedimos muitas vezes de receber aquilo que é a consequência natural dos nossos atos. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, porque a Tua igreja tem buscado a comunhão com o Senhor, e isso nós cremos que é a ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, na vida da Tua igreja, ó Pai, transformando, edificando, conduzindo a Cristo a cada dia, porque esta jornada só será concluída quando o Senhor vier a buscar a Tua igreja. Portanto, ser conosco, ó Pai, transforma as nossas vidas para que tenhamos sempre um coração grato ao Senhor, que a gratidão, Senhor Deus, nunca se afaste dos nossos corações e dos nossos lábios. Mas também, Senhor Deus, não escondemos do Senhor que em nossos corações, muitos de nós nesta noite trazem um pedido de súplica, Senhor Deus, um motivo, ó Pai, que muitas vezes tem incomodado há dias, meses, anos, Senhor, e colocamos diante do Senhor nesta noite, ó Pai. Os teus filhos que carecem, Senhor Deus, do sustento, ó Pai, precisam do emprego, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor nesta noite. Aqueles também, ó Pai, que estão enfermos em casa, no hospital, ou mesmo aqui, Senhor Deus, no teu templo, ó Pai, que vieram aqui, certamente confiando nas Tuas promessas, na Tua palavra, Senhor Deus, no Teu poder que é infinito, para que o Senhor mais uma vez opere um milagre, Senhor Deus, porque nós cremos que o Senhor faz milagres ainda hoje, ó Pai. E quando os homens dizem que não há mais jeito, nós cremos que o Senhor pode mudar, ó Pai, a nossa rotina, o nosso destino, que muitos costumam dizer assim. Ó Senhor Deus, olha para cada vida nesta noite, cada um que se apresenta agora individualmente diante do Senhor, colocando a sua vida diante do grande Criador, que pode refazer os nossos caminhos, que pode mudar a nossa trajetória. Ó Senhor Deus, aquelas causas chamadas impossíveis, Senhor Deus, nós colocamos também agora diante do Senhor, para que o Senhor possa agir, ó Pai, com a Tua boa mão, com o Teu amor, ó Pai, com a Tua misericórdia, Senhor Deus, e agindo o Senhor, quem impedirá? Ó Pai, neste instante nós clamamos ao Senhor pela vida e pela família da irmã Rai, Senhor Deus, enlutada, Senhor Deus, ser com a Tua filha, ó Pai, consola, conforta, esta serva Tua, Senhor Deus, que tem servido com tanta alegria na Tua casa, Senhor Deus, conforta, Pai. Deixa os Teus anjos ali protegendo a Tua filha ao redor, Teu Santo Espírito agindo na vida dela, ó Pai, para que possa ser confortada mais uma vez, Senhor. Assim também como as demais famílias enlutadas da Tua igreja, nós clamamos ao Senhor, que esteja visitando, Senhor Deus, cada vida, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela Tua igreja como proclamadora do Teu Evangelho. Igreja esta, Senhor Deus, que não tem medido esforços para semear o Evangelho do Senhor, o querigma, Senhor Deus, da salvação. Obrigado, ó Pai, pelo ímpeto missionário e evangelístico que tem tomado cada dia mais os corações dos Teus filhos, que têm se apresentado, Senhor, para entrar, Senhor Deus, nas fileiras desse Teu exército de salvação, este exército glorioso que tem uma única missão: pregar o Teu Evangelho, ó Pai.
Obrigado, Senhor Deus, pelos teus filhos que completam mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio. Agradecem ao Senhor por tantas bênçãos recebidas. E nesse instante nós já queremos agradecer pela palavra que vem aos nossos corações. E que o Senhor use o teu filho, pastor Davi, mais uma vez, Senhor, para que a tua palavra, Senhor Deus, possa ir fundo, Senhor Deus, em nosso ser, e fazer com que saiamos daqui completamente diferente de como aqui entramos, Senhor. Se conosco, ó Pai, amplia a nossa comunhão, faz com que a cada dia possamos dar mais lugar ao teu Santo Espírito em nossas vidas, para perseverarmos, para mantermos a comunhão e para proclamarmos o teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Senta. Conhecida como a parábola das desculpas, o texto de Lucas, no capítulo 14, apresenta-nos este convite de aceitação. Um texto muito parecido com o de Mateus, no capítulo 22, mas não é o mesmo texto, e há uma semelhança, mas não se trata do mesmo episódio. Nesse texto aqui, Jesus se encontra em Pérea, na casa de um fariseu, onde ele foi recebido. Lucas, no capítulo 14, a partir do verso de número 15, você pode acessar o texto bíblico, nesta parábola da grande ceia.
Lucas no capítulo 14, dos versos de 15 a 24, um convite digno de salvação, digno de aceitação, e eu quero aproveitar o momento da ceia do Senhor nesta noite, quando estaremos celebrando e poder assim estar fazendo uma reflexão e fazendo uma ponte, uma ligação com esse momento da ceia do Senhor. Lucas, no capítulo de número 14, dos versos de 15 a 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os deficientes, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quando nós observamos este capítulo, o capítulo de número 14, Jesus ele trata na casa deste homem dos primeiros lugares em que deveriam ocupar aquelas pessoas que participassem de alguma festa, de algum cerimonial, de alguma situação. Ele dá o exemplo do casamento. Jesus, uma espécie de regulamentação a respeito dos primeiros lugares, como ocupar os primeiros lugares. E Jesus, na primeira parte do capítulo também, ele, quando cura uma pessoa, ele está sendo observado, e o seu ensino muito chama atenção a respeito deste aspecto, a respeito do convite, a respeito do reino. Ele está na casa de um fariseu. O fariseu era aquela pessoa considerada separada, uma pessoa altamente legalista, que olhava a literalidade da lei, sempre observando aquilo que a lei dizia, sempre muito apegado. E Jesus, de vez em quando, ele realizava algumas coisas que feria algumas práticas dos fariseus. Isso chamava muita atenção. E em especial na casa deste homem, Jesus é perguntado, ele é questionado, e com algo muito interessante, a respeito do reino de Deus, da mesa. E Jesus então conta uma história. E nesta história ele diz que certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. É um texto que fala do grande amor de Deus e da insistência do Senhor em buscar aqueles que resistem. Este é um texto que fala do convite do Senhor do início ao fim. O desejo do Senhor, a sua insistência de poder buscar e salvar aquele que está perdido. Eu queria destacar algumas questões aqui nesse texto. A primeira delas: nenhuma desculpa justifica a recusa. Está no verso de número 18 do texto. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Jesus então conta essa história de um certo homem que deu uma festa, e nesta festa convidou a muitos, e na hora da ceia ele enviou o seu servo para convidar os convidados, dizendo: vinde, porque está tudo preparado. O servo obediente sai, e achando que encontraria facilidade, que a casa estaria cheia, ele então sai para convidar. E na sua busca, na sua procura, no seu convite, ele encontra algumas pessoas que, de uma maneira até muito natural, todos são compromissados, todos têm as suas atividades, todos têm os seus compromissos, todos vivem a sua agenda e a sua pauta. Ele encontra um quadro ou 3 quadros que demonstram esta naturalidade do compromisso. O primeiro deles, no verso 18, ao ser convidado, disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo.
uma desculpa considerada por alguns não convincente, pois não se comprava um campo sem antes vê-lo. Era necessário examiná-lo, verificá-lo, era necessário uma inspeção para que pudesse então fechar o negócio. E a primeira recusa deste homem, esta recusa apresentando a sua desculpa, dizendo que teria que ver este campo. E ela não era tão aceita pelo fato de alguém não fechar um negócio sem que pudesse observar em primeiro lugar. Foi uma desculpa para se ver livre de algo que não queria. E então apresenta a sua desculpa, decidindo não aceitar o convite. Assim foi com o segundo. Verso 19, o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Naturalmente, na argumentação do primeiro, também não poderíamos pensar que ninguém fecharia um negócio com animais, com uma junta de bois, sem antes experimentar os animais, sem experimentar os apetrechos, sem verificar realmente o valor daquela compra, o que poderia acontecer muito bem posteriormente. Ele então apresenta a sua desculpa: não aceitarei o convite. E o texto caminha com o terceiro exemplo, quando no verso de número 20, o terceiro a ser convidado diz: casei-me e por isto não posso ir. Uma boa desculpa. O casamento, inclusive, era uma previsão lá em Deuteronômio, no capítulo 24, verso 5, e este homem que apresenta essa desculpa, ele está amparado pela lei que se encontra em Levíticos, no capítulo 24, verso 5, quando diz: homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe porá qualquer encargo. 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Que coisa especial e maravilhosa para este homem que se casou. Que previsão abençoada. Imagine hoje, 1 ano em casa. Não seria nada mal, né, irmãos? Não precisaria nem ser por motivo de casamento, mas como motivo de casamento, melhor ainda. A esposa gostaria muito. Como seria muito bom. Amparado pela lei, ele diz: eu casei e eu tenho que ficar em casa cuidando da minha esposa. Isso pode ser um perigo, porque se a esposa for inteligente, vai mandar lavar louça, esfregar chão, lavar as coisas e tudo mais. E ele é amparado por algo legal, ele diz: eu não vou, eu não aceito. E nenhum dos 3 convidados aceitam o convite. Esta é a parte triste desta história, porque nenhuma desculpa justifica a recusa, uma vez que não há nada com relação aos nossos compromissos que nós não venhamos a dar a Deus o primeiro lugar. Aqui nós encontramos estas recusas, e se nós pensarmos assim de uma maneira assim muito racional, nós poderíamos inclusive dar razão a eles. Não, eles estão certos. Eu trabalho muito, eu estou sempre cansado, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, e nós vamos apresentando as nossas desculpas. Eu saio cedo, eu chego tarde, eu almoço correndo, segurando o sanduíche na mão e o refrigerante no outro, a minha vida é sempre uma correria, a minha agenda é sempre cheia, eu não tenho tempo. Do ponto de vista da correria, talvez fosse algo aceitável, sim, nós temos muitos compromissos. Mas quando se pensa naquele convite essencial, naquela festa especial, quando se pensa naquele convite que vem da parte do Senhor, porque Jesus está falando aqui, e nós não podemos nos esquecer, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, nós deveremos refletir sobre as nossas prioridades. As nossas desculpas deveriam ser pesadas, sim, aos olhos daquilo que é de fato a prioridade para a nossa vida, o cuidado com a nossa fé, o cuidado com a nossa vida espiritual com Deus. E aí, com certeza, se nós fôssemos assim, tão leais conosco mesmo, nós poderíamos reconhecer que de fato essas escusas, essas respostas poderiam ser adiadas. Nenhuma desculpa justifica a recusa. Nenhum dos convidados aceitou o convite. E o texto diz que o dono da festa ficou irado, verso de número 21. Me acompanhe o verso 21. O verso 21 diz assim:
E voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da sua casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os deficientes e os cegos e os coxos. Se estes não querem, nós vamos encontrar quem quer. E aí eu entro no segundo ponto. Saber do convite é um privilégio. A recusa é muito natural e nós sabemos disto. Quem evangeliza sabe, quem prega o evangelho sabe. Lutamos com aquela pessoa convidando, estamos insistindo com aquela pessoa para que frequente uma das nossas reuniões, uma reunião de oração, um culto, um musical. O ministro já me falou ontem a respeito do preparo, a respeito do musical de Páscoa, e já começamos a pensar e articular quem vamos convidar, quais são as pessoas que nós iremos nos apresentar, quem são aquelas pessoas que nós gostaríamos de ver aqui neste lugar, ouvindo a palavra do Senhor e levando a uma decisão ao lado de Cristo. Nós começamos a pensar e começamos a focar em determinadas pessoas. E é interessante que o texto caminha no sentido de que muitas vezes é preciso modificar o nosso olhar para algumas pessoas, para determinados grupos, que talvez sejam grupos esquecidos, não buscados, mas que precisam encontrar o Evangelho. Às vezes a nossa insistência, o nosso cuidado, o nosso zelo excessivo, a nossa preocupação excessiva com determinada pessoa, com determinados grupos, muitas vezes nos fazem esquecer daqueles que necessitam e que carecem da manifestação da glória do Senhor. Saber do convite é um privilégio. Esta parábola foi um entendimento direcionado, em primeiro lugar, ao povo de Israel, que rejeitou e rejeita até hoje a vinda do Messias. Abra sua Bíblia em João no capítulo de número 1. Próximo livro aqui da palavra do Senhor. João no capítulo 1, dos versos de 10 a 14. João 1, de 10 a 14. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este é um texto endereçado aos judeus, aos compatriotas do Senhor, que judeu era, e então ele vai perceber a recusa destes homens. Isto está muito claro, muito explícito nos evangelhos, a rejeição, o desprezo muitas vezes, que vai finalizar na sua morte. E quando Jesus aqui nesta parábola do capítulo 14 de Lucas, ele está dando um recado e ensinando aos judeus que ali estavam naquele recinto: vocês me negaram, vocês me rejeitaram. E é interessante que nos 3 exemplos há a negativa. Não tem nenhum dos 3 que se apresenta dizendo: não, eu aceito. Não, os 3. Na totalidade do convite, nenhum. Que tristeza para o dono da festa, aquele que prepara. Diz o texto, verso 1, que ele fica irado, porque ele está se referindo em primeiro lugar, o texto dentro do contexto do judaico, ele está se referindo ao povo de Deus, e ele vai dizer, o povo judeu, em que ele vai dizer em João no capítulo 1, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Eu estou sendo rejeitado pelo meu próprio povo. Eu estou curando, eu estou abençoando, eu estou fazendo a obra, eu estou realizando, o reino de Deus chegou até nós, e o seu povo, o seu próprio povo está rejeitando. Então Jesus vira o foco para os gentios, ele vira o foco para o grego, para o ímpio, ele vira o foco para os transgressores, ele vira o foco para aquelas pessoas que não estavam sendo assistidas. E é por isso que o Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Atos, ele caminha nesse sentido da universalidade, de ser apresentado a todo aquele que crê, porque os próprios do seu povo rejeitam. Então ele vira o foco: olha, vocês vão olhar para outros lados,
Vocês irão perceber outros lugares. Vocês deverão estar com seus olhos fixos também naqueles que estão carentes, que não conhecem. Por que há um avivamento em muitos lugares deste planeta? Por que quando nós olhamos e lemos relatos missiológicos de determinadas comunidades em tantos lugares deste planeta, nós percebemos um verdadeiro avivamento? Pessoas que nunca ouviram falar, nunca tiveram acesso a uma Bíblia. Eu estava indo para a Convenção Batista Brasileira em Goiânia na semana passada e fui na segunda-feira, fui visitar a base aérea de Nápoles, a convite de um casal que está vindo frequentar a igreja, e o casal me perguntou: o senhor conhece Asas do Socorro? Eu falei assim: não, eu não conheço. Nós vamos lá que o senhor vai conhecer. E quando cheguei lá na Asas do Socorro, que é aquele projeto de evangelização daqueles aviões, um projeto que já existe 60 anos no Brasil, inclusive o irmão José Júlio já foi presidente desta organização, que é evangelizar. Eles têm os aviões, eles vão para as tribos indígenas, levam Bíblias, e quando eu estava lá, acabou de chegar um avião que tinha levado Bíblias para uma tribo indígena, e nós conversamos sobre aquilo, e o responsável falou assim: pastor, esse avião aqui, ele foi levar Bíblias, pacotes de Bíblias numa tribo indígena. E eu fiquei pensando assim: nunca ninguém nem ouviu falar nessa tribo indígena. E nós não vamos fazer esse tipo de trabalho lá, mas tem alguém que está fazendo. É o outro olhar. Você percebe isso, o olhar para quem está na rua? O olhar para quem está numa tribo? O olhar para quem está na pobreza? Será que nós podemos perceber, será que nós temos esta capacidade de poder perceber que esse texto nos mostra que o nosso olhar deve ser um olhar diversificado, de fato, que deve ser um olhar que deve nos fazer enxergar, muitas vezes, determinados grupos e pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo? O texto nos mostra isto: saber do convite é um privilégio. E quando esses grupos, e quando estas regiões, e quando estas etnias, vamos dizer assim, podem receber o Evangelho, como que a festa, como que a alegria, como que a descoberta, e como que a manifestação do poder de Deus, como que eles ficam na alegria, e como que eles vivem aquilo, e como que eles aceitam aquilo. É como Jesus falou, é como se alguém descobrisse uma pedra preciosa, um campo em que estivesse uma pedra preciosa, e ele vende tudo para poder adquirir aquele campo. E muitas vezes nós estamos dentro de um ambiente religioso que nos falta esta alegria, que nos falta este prazer, que nos falta este contentamento por estar na presença do Senhor. Eu acredito que o Evangelho muitas vezes está sendo até banalizado em muitos lugares. O Evangelho está sendo banalizado muito em muitos lugares. Muitas pessoas estão cansadas de ouvir esta palavra e continuarão a ouvir, porque a palavra penetra. Pode haver conversão, sim. Não estou dizendo aqui que nós vamos parar de pregar em determinados lugares. Não é isto. Mas parece-nos que esta palavra já não penetra tanto no coração de tantas pessoas endurecidas. Elas não entendem que é um privilégio este convite. Por isso que Jesus fala aqui no capítulo 14, quando ele fala no verso de número 15: bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. Pelo privilégio do convite. Que bênção. Mas eles trataram com desprezo, desconsideraram as promessas, as oportunidades, trataram com desprezo os seus feitos, e nós sabemos aqui no versículo 21 o que aconteceu. Veja aqui o verso 21. O servo irado, dono da casa, disse ao seu servo: sai depressa para os becos e cidade, e traz aqui os pobres, os deficientes, os cegos, os coxos. A festa vai começar e vai acontecer de qualquer maneira. Que coisa espetacular. Vai ter festa sim. O Senhor dará um banquete. A presença do Senhor é a festa. A presença do Senhor é o noivo. Há tantas festas maravilhosas, sem pompas, sem comidas,
Mas só o fato de você estar com o noivo, com a noiva, aquilo recompensa a noite, a saída da sua casa. Ah, quantos casamentos, quantos noivados vim aqui para te ver. Ah, pastor, desculpe, nós não temos festa, é tão simples, é tão bombonzinho, só um bombonzinho, não tem problema. Nós estamos aqui por tua causa. Ah, pastor, estou fazendo 15 anos, nós não temos nada para oferecer. Nós não estamos aqui para receber alguma coisa, nós estamos aqui por sua causa, porque a festa é você. A festa é o Senhor e a festa acontecerá de qualquer maneira. Por isso saiam, disse ele aos servos, saiam por todos os lugares, diz aqui o texto, e traz aqui um grupo de pessoas que não são em geral alcançadas. Alargue o convite, vejam o que outros querem. É como se Jesus dissesse assim: jogue a rede em outros lugares, busquem outras pessoas, alarguem as possibilidades, olhem para outros cantos que tenham esta diversidade geográfica, pensem em outros grupos, saiam. E diz o verso de número 23, respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar para que fique cheia a minha casa. Eles saíram e ainda havia mais lugar. Disse o servo: está feito, Senhor, mas ainda há lugar. E o Senhor então diz novamente: obriga-os a entrar, sai pelos caminhos e atalhos, vão mais longe, alcance os não alcançados, chegue aos desprezados, olhe para aquele que nunca foi olhado, nunca foi buscado. Vamos empenhar os nossos esforços com poucos, porque os muitos não querem. E este é o texto do convite, e Jesus então diz: vá até eles. E quantos recebem com alegria e se sentem privilegiados, enquanto outros desprezam. Em último lugar, o verso 23, aceitar o convite é uma honra. O verso 15 fala dessa alegria, desta bem-aventurança, deste homem que é feliz em comer o pão no reino dos céus. E no verso 23, nós encontramos aqui a terceira ordem para sair pelos caminhos, pelos atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Esta obrigação aqui não era obrigação da violência, não era algo do tipo forçar alguém a aceitar alguma coisa, não, era uma demonstração tão zelosa de que alguém deveria parar e atentar e dar ouvidos àquele convite, mas não no sentido da violência e de forçar alguém a fazer algo que não era para fazer. E ele então vai dizer: busquem estas pessoas, tentem convencê-los, sejam pacientes. Talvez essas pessoas que estão nos caminhos, nos atalhos, essas pessoas que estão distantes do contexto da urbanidade, talvez essas pessoas estejam carentes e necessitando serem buscadas. Sejam pacientes, são pessoas simples, são pessoas modestas, dificilmente elas estarão aceitando alguma coisa se elas não sentirem confiabilidade. Discipulado aqui presente, encontraremos pessoas sim que aceitarão os nossos convites, concentraremos nossos esforços naqueles que são desprezados e não naqueles que desprezam os convites. E o verso 24 vai terminar dizendo: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Naturalmente que nós sabemos sobre quem Jesus está falando aqui. Está falando da grande ceia, foi aplicado naquele tempo, naquele contexto, os judeus entenderam o recado, mas ele estava falando também de algo que aconteceria lá no futuro. Aqueles que desprezaram o Evangelho, que não aceitaram a Cristo, aqueles que desprezaram as ordenanças, os preceitos do Senhor, aqueles que foram convidados, ou talvez que estejam sendo convidados, que talvez estejam sendo buscados, de maneira até insistente, por alguém, que devota tempo, oração e cuidado e convite, mas que por algum motivo esteja relutante em aceitar este convite. Talvez até nós crentes que já fizemos uma decisão, talvez nós estejamos trocando as nossas prioridades, talvez nós estejamos priorizando tantas outras coisas que não aquelas que nós deveríamos priorizar para poder agradar aquele que nos chamou. Todos são chamados à festa do Senhor,
Todos são chamados à festa do Senhor. O Evangelho é para aquele que crê. O Evangelho é pregado a todos os povos, a todas as nações, aqueles que creem. A ceia do Senhor é um prenúncio da grande festa que acontecerá na eternidade. Quando nós lemos o Apocalipse, o livro do Apocalipse, nós percebemos, principalmente nos textos finais, nos escritos finais, nos capítulos finais, a grande festa, o grande banquete, o grande momento em que nós nos encontraremos com o Senhor. Paulo fala isto exaustivamente, quando nós nos encontraremos com o Senhor. O próprio Jesus fala desta grande festa, deste grande encontro. Inclusive naquela parábola daquelas virgens, as 10 virgens, que estavam saindo para encontrar o noivo, e que deveriam estar preparadas para o grande banquete, para o grande momento em que o noivo iria chegar para poder comemorar a festa. A ceia do Senhor é um momento e é um tempo para nós estarmos refletindo sobre aquilo que Jesus fez por nós. A ceia do Senhor, através do pão, através do cálice, é para que nós possamos pensar e refletir como andam as nossas prioridades. Como está a minha vida com o Senhor? Na correria do tempo, na correria da profissão, na correria do estudo, na correria, no cansaço, muitas vezes no próprio envolvimento com as enfermidades, no envolvimento com as tarefas domésticas, no envolvimento com tantas coisas, nós precisamos parar e pensar, o que este momento significa para mim? Por fazer parte do corpo de Cristo, e por fazer parte desta ministração da ceia do Senhor, por fazer parte desta mesa do Senhor. Não seria um prenúncio a ceia do Senhor, de uma grande festa do Senhor para conosco, em que nós crentes participamos, em que fomos chamados para aceitar o convite de maneira espontânea? Não seria a ceia um momento de reflexão sobre isto, sobre esta grande ceia, este grande banquete que o Senhor tem a nos oferecer, e o banquete é Cristo? São elementos que nos remetem à pessoa de Cristo. Nós comemos o pão, nós tomamos do cálice, mas na verdade nós estamos celebrando a presença do Senhor. A festa é Ele, o motivo é Ele, o convite é dele, para que nós venhamos participar ou rejeitar. Como crentes participamos, na certeza de que o Senhor providenciou todas as coisas, que o sacrifício foi feito, e que Ele nos convidou e nós aceitamos, e por isso nós estamos aqui para comemorar esta festa, desta tão grande salvação que Ele nos concedeu. E aqueles que ainda não são crentes, que ainda não tomaram uma decisão, devem refletir, qual a prioridade? Tem aceitado este convite do Senhor? O Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado, não seria o momento, não seria a hora de poder refletir sobre isto? Por quê? Porque a palavra do Senhor nos mostra, bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. E Jesus é este pão. Ele é o pão que desceu do céu. Feche os seus olhos e vamos orar, nos preparando para o momento da ceia do Senhor. Vamos orar por alguém que esteja na internet, em casa, assistindo. Vamos orar por alguém que esteja viajando, alguém que esteja na solidão do quarto, na solidão da casa, alguém que esteja na solidão da vida, necessitando de uma festa. Como eu ouço pessoas falarem, que festa vazia. Como eu ouço pessoas falarem, eu frequento tantas festas, mas eu não tenho o que comemorar. Semana passada eu conversava com alguém sobre isto. Eu não tenho o que comemorar nas festas que eu participo. Vamos orar por alguém que necessite que este pão que desceu do céu possa ser o verdadeiro alimento para a vida daqueles que carecem, que têm fome e sede espiritual. Pai, nós queremos dedicar a Ti este momento da ceia do Senhor. Queremos, ó Pai, entregar a Ti, Pai, a nossa vida. Entregar a Ti, Senhor, o nosso ser. Pedindo ao Senhor que renove a nossa fé, renove o nosso ânimo, renove, Senhor, a nossa vida.
encorajando-nos e fortalecendo-nos, ó Pai, para que possamos cada vez mais, de maneira perseverante, estar, ó Deus, participando da mesa do Senhor, pela qual o Senhor preparou para nós, porque bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. Muito obrigado, Senhor, pelo convite que o Senhor faz, pelo convite tão insistente que demonstra o teu grande amor por nós. Muito obrigado porque, ó Deus, o Senhor vai além da nossa compreensão. A tua palavra é tão clara, dizendo: sai pelos campos, pelas vielas, sai pelas cidades e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Pai, há lugar na mesa do Senhor. E nós pedimos que o Senhor possa estar falando aos corações, completando, Senhor, de maneira tão poderosa, aquilo que a nossa capacidade não pode alcançar. A palavra é tua, não volta vazia, e o Senhor é poderoso para cumpri-la, porque ela é tua, Senhor. E ela faz tudo aquilo que estiver de acordo com a tua vontade. Prepara-nos para este momento da ceia, com alegria. Prepara-nos para este momento, Senhor, realmente de exultação, de glorificação e de reconhecimento do Senhor entre nós. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Porque na continuidade da mesa, no capítulo 26 de Mateus, a partir do verso de número 26, Jesus reúne os seus discípulos
Você pode acessar o texto bíblico. Peço que você abra o texto em Mateus no capítulo 26, a partir do verso 26, quando Jesus reúne os seus discípulos. E quando Jesus reúne os seus discípulos, a bênção. Quando Jesus reúne os seus discípulos, há pão. Terminei o culto hoje de manhã, uma senhora me procurou e falou assim: eu preciso muito de uma ajuda. E eu logo perguntei a ela: a senhora é viúva? Ela: não, eu sou solteira. E o irmão que estava ao meu lado, eu falei assim: como que Deus já testa a gente imediatamente? Porque eu acabei de pregar em ajudar a pessoa. E eu falei assim: vem cá que eu vou ajudar a senhora. E ajudei aquela senhora, ficou tão feliz. Depois eu encaminhei a segunda para o pastor Francisco para você resolver o problema dela, tá, pastor? Eu não sei se ela é viúva. Ela estava aqui, participou do culto, e veio, me abordou, falou assim: a minha situação, eu estou com uma conta de luz vencida. E eu peguei, verifiquei o vencimento, e falei com ela: vamos resolver isso agora. E resolvi o problema dela. E fiquei pensando, eu preguei sobre ajudar a viúva. Deus nos coloca em xeque. Porque onde há a presença do Senhor, há bênção. E lembrei daquele texto lá de Tiago, quando ele fala: o que adianta você orar pela pessoa e dizer assim, vai embora, e que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, quando você pode resolver o problema dela. Quando há a presença do Senhor, há bênção, há pão, a fartura, a perseverança, a doutrina, a comunhão, a partir do pão, há orações, há prodígios, sinais, maravilhas. E o texto nos mostra isso. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Até quando a gente come, nós somos abençoados pelo Senhor. Porque é a presença do Senhor conosco, abençoou aquele pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Onde há a presença do Senhor, a repartição. Onde há a presença do Senhor, a comunhão. Onde há a presença do Senhor, nós tomamos e comemos, porque é o corpo do Senhor, do ponto de vista da ilustração que Ele dá, a partir dos seus elementos aqui. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu corpo, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui nós temos uma mesa que a igreja celebra, que nos lembra do sacrifício do Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus nos mostra que haverá um dia que nós iremos novamente participar com o Senhor no reino dos céus. Esta mesa, ela é provisória. Esta mesa é temporária, ela nos lembra, nos remete para o sacrifício de Cristo. E felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que comem pão no reino dos céus. É um prenúncio daquilo que Ele vai fazer na glória conosco. É o prenúncio da igreja com Ele na eternidade. Aqueles que foram lavados, santificados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que come pão no reino dos céus. Bem-aventurado aquele que faz parte da mesa do Senhor. E que nós venhamos nos preocupar não apenas por termos o nosso nome arrolados num rol de membros da igreja, mas exultai ao Senhor por termos o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, em que somente Ele é capaz de abrir, somente Ele é capaz, porque foi Ele quem morreu por nós. Quero convidar o nosso irmão para que nós possamos proceder com este momento da ceia do Senhor.
o pão, deu graças, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor, comamos o pão.
Semelhantemente, ele tomou o cálice, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. Vamos tomar em memória do Senhor. Convido toda a igreja a se colocar em pé e juntos cantarmos esse último cântico. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo, para que com você nós fôssemos um. Amém, irmãos? O primeiro abraço que você vai receber vai ser do irmão que está ao seu lado da semana, desejando uma boa semana, uma semana de bênção, de paz, uma semana na presença do Senhor. Nós vamos orar, encerrando o culto e este domingo tão abençoado.
Tivemos pela manhã a indicação dos novos nomes para a diretoria 2020, 2021. Os nomes já foram indicados e no próximo domingo nós iremos elegê-los. Haverá nova reunião da igreja, da Assembleia, para que nós possamos finalizar este processo da diretoria. Orem para que a comissão que está trabalhando com os nomes possa estar sendo dirigida pelo Senhor, para que os irmãos estejam na dependência de Deus e que Deus possa aplicar em nós o melhor da sua vontade, a sua vontade que é boa, perfeita e é agradável. Você que tem um problema a colocar diante do Senhor da sua semana, levante a sua mão. Você que tem algo a resolver durante esta semana, uma viagem, um problema na justiça, um problema em casa, uma viagem, coloque diante do Senhor o seu pedido de oração e vamos pedir a bênção do Senhor sobre a semana que começa hoje. Pai, em Teu nome nos encontramos neste lugar, em Teu nome nos reunimos, Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos na autoridade do Senhor, nós cremos em Tua governança, nós cremos que a igreja é Tua, Senhor. Nós cremos que nós somos, ó Deus, a noiva do Cordeiro. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor virá buscar a Tua igreja. Nós cremos que a Tua vontade prevalece. Nós cremos que a igreja deve perseverar. Nós cremos, ó Deus, no povo que clama pelo Teu nome. Nós cremos, ó Deus, no Deus que ouve o povo que clama pelo Teu nome. Nós queremos colocar a nossa vida, Senhor. Colocamos a nossa semana, Senhor, a nossa segunda-feira. Tudo aquilo que vai acontecer, nós pedimos a Tua bênção, que os Teus anjos possam guardar a Tua igreja, o Teu povo, dá ordem aos Teus anjos para guardar aqueles que temem o Teu nome, traga livramento, Senhor, traga boas novas, ó Deus, e ainda que não haja boas novas, ainda que não haja fruto na videira, Senhor, ainda que não haja, Senhor, aquilo que nós gostaríamos que houvesse, mas que nós possamos a si mesmo glorificar o nome do Senhor. Nos acompanhe, Pai, aqueles que levantaram suas mãos, com o seu pedido de oração, que a Tua bênção esteja sobre cada um, na resolução, ó Deus, naquela decisão, naquela resposta, que nós, ó Deus, precisamos do Senhor. Faça o Senhor a Tua vontade, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, possa estar com esta igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Podei-vos assentar.